Bom dia, pessoal do primeiro ano do ensino médio do Centro de Estudos de Onox. Estamos aqui para fazer uma breve revisão e também continuar o assunto novo aí, né, que nós já começamos em sala de aula, sobre a Roma Antiga. Então vamos lá. Então nós vimos aí que a história da Roma Antiga está dividida em períodos, especificamente 3 períodos principais. Nós temos aí a monarquia, 753 a 509 a.C. Temos aí a República, 509 a.C. a mais ou menos 27 anos antes de Cristo. E o Império, mais ou menos 27 anos antes de Cristo, a 476 depois de Cristo, quando ocorre a queda de Roma. Nós temos aí as características desse primeiro período aí. Então nós temos aí, olha só, a monarquia, ela foi liderada principalmente pelos reis etruscos e a sua economia era agricultura e pastoreio. Sociedade formada por dois estamentos básicos, patrícios, que eram os donos das melhores terras, e os pequenos proprietários, que eram os plebeus, sem direitos políticos. Então nós temos aí, olha, a questão da fundação de Roma, como nós já vimos em sala de aula aí. Nós temos a origem mitológica, que fala a respeito de Rômulo e Remo, que a história lendária conta que foi formado na Península Itálica um reino chamado de Alba Longa, por um herói da Guerra de Troia chamado Enéas. Então esse herói da Guerra de Troia, Enéas, ele gerou descendentes, e 2 de seus descendentes eram quem? Rômulo e Remo. Mas a história diz o seguinte, que um usurpador sequestrou os meninos e os jogou às margens do rio Tibre. Lá eles foram amamentados por uma loba e, segundo a lenda, depois foram adotados por um casal de camponeses. Os meninos cresceram e, quando viraram fortes guerreiros, voltaram ao reino de Alba Longa e retomaram o poder. Depois eles entraram em conflito, Rômulo matou Remo e fundou Roma em mais ou menos 753 a.C. Ok? Então essa aí é a história lendária que nós vimos aí em sala. Então nós temos aí a Península Itálica, os povos aí que deram origem a Roma. Os povos que deram origem a Roma pela história oficial, né? Então nós vimos a versão lendária e nós estamos vendo que é a versão histórica oficialmente. Que foram quem aí? Nós vimos em sala de aula os sabinos, os gregos, os etruscos. Você está vendo aí no mapa. Até porque os gregos, eles, lá na segunda diáspora, eles saíram lá da Grécia, da Península Balcânica, e foram em direção à Magna Grécia, que era a Península Itálica. Então, monarquia. Aí, continuando aí, nós temos aí as lendas, né? Nós já vimos aí Rômulo e Remo. Temos aí uma outra lenda que fala a respeito disso aí, com relação ao rapto das Sabinas, que os sabinos recusaram-se a permitir que suas mulheres se casassem com os romanos, mas Rômulo, o primeiro rei de Roma, inventou aí um festival e acabou havendo esse casamento. Aí nós temos aí o segundo período da história de Roma, da Roma Antiga, que é chamado de República, res publica, ou coisa pública. O que acontece aí nesse período, em mais ou menos 509 a.C., é que os grandes proprietários rurais, eles tomaram o poder do último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, através de um golpe de Estado. Então vai iniciar aí um poder da aristocracia, ou seja, o poder de poucos. Então, nesse período aí da República, o Senado vai ser o órgão mais importante da República. Nós temos também aí
na República, que ele é um período caracterizado pelas lutas entre plebeus e proprietários de terra, os patrícios. Então vai haver muito conflito aí. Mas com esses conflitos, os plebeus vão conseguir aprovar muito dos seus direitos. Então vai ser um período de ebulição social, onde também o exército vai ser fortalecido, porque vão haver também revoltas de escravos nesse período aí da República. Então nós temos aí, olha, greves, meio pelo qual os plebeus obtiveram várias concessões. Eles criaram, inclusive, o cargo aí, que é uma magistratura chamada Tribuno da Plebe, em 495 a.C. Em 494, houve uma revolta lá, para eles conseguirem aí aprovar esse cargo, chamado Revolta do Monte Sagrado. E o representante dos plebeus no Senado romano era chamado de Edil da Plebe. Também aí, no período republicano, foi aprovada a Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., e essa lei eram leis escritas para impedir o abuso que era feito delas pelos pontífices e patrícios. Então, antes dessas leis aí, as leis das 12 Tábuas, não existiam leis escritas. E aí ficava fácil os patrícios enganarem os plebeus. A partir desse momento agora, as leis estão constando no papel e elas não podem ser modificadas. Nós temos também a Lei Canuleia, que é um avanço também nas relações sociais entre plebeus e patrícios. Por quê? Porque essa lei agora permite o casamento entre plebeus e patrícios. Nós temos também aí a Lei Licínia, onde um dos cônsules deveria ser plebeu. Mas não era só isso também, porque essa lei, ela colocava fim à escravidão por dívida. Então, olha lá, isso é muito importante também. Ela não só colocava um cônsul plebeu, mas ela acabava com a escravidão por dívida. Então, nós temos aí o plebiscito também, onde agora, nos comícios realizados pelos patrícios, os plebeus podiam tomar decisões importantes também. Então, os plebeus, nesse período, eles vão adquirindo poder, vão adquirindo novos direitos que eles não tinham no período anterior. Nós temos também uma coisa importantíssima aí, nesse período aí da República, que foi o quê? Foi a guerra entre romanos e cartagineses. Uma guerra entre Roma e uma cidade que vinha se destacando economicamente no norte da África, chamada de Cartago. Essas guerras aí são chamadas de guerras púnicas. Aí você diz assim, por que, professor, tem esse nome? Porque vem da palavra punei, que significa fenícios. Provavelmente essa cidade aí teve origem fenícia, que foi um povo muito importante na antiguidade. E essa guerra aí aconteceu puramente por questões econômicas também. Por quê? Porque a cidade de Cartago estava o quê? Competindo economicamente no comércio no mar Mediterrâneo. Então nós temos aí, olha, a vitória de Roma. Roma ela arrasa totalmente Cartago e Roma domina totalmente o mar Mediterrâneo. Inclusive, passou a ser chamado de Mare Nostrum pelos romanos, que vem do latim, a língua que eles falavam. Então, aí, olha, mas nesse período também os plebeus eles foram novamente marginalizados e passam a ver de novo inúmeras revoltas aí. Então, nós temos aí uma tentativa de 2 parlamentares plebeus de realizarem reformas sociais em Roma, os irmãos Graco, Tibério Graco e Caio Graco. Vamos ver as reformas que eles realizaram nesse período. E por causa dessas reformas, os 2 foram assassinados. Nós temos aí, olha, Tibério Graco cria a lei agrária, que estabelece a divisão das terras públicas. Por causa disso, ele foi assassinado a mando do Senado quando ele realizava um comício.
E o seu irmão, Caio Graco, ele cria a lei frumentária, que concedia pão dos armazéns do Estado ao povo por um preço inferior ao do mercado. E também criou a lei viária, que determinava a construção de obras públicas para empregar os desocupados. Ele também foi assassinado por um escravo. Aí nós temos aí, com relação a essas revoltas, tanto de escravos quanto de plebeus, o fortalecimento de uma instituição, ou seja, do exército romano. Não é à toa que os generais vão passar a governar Roma nesse período aí. O primeiro aí surge o primeiro triunvirato, formado, olha só aí, pelo general Júlio César, Pompeu e Crasso. Então, olha aí, formado aí por esses três generais, César, Pompeu e Crasso. Então, aí nós vemos que é uma conveniência política. Pompeu precisava de terras para distribuir as suas legiões veteranas de combate e Júlio César apoio para combater os gauleses ao norte. César vence os gauleses, Pompeu e Crasso são eleitos cônsules. Crasso é morto em combate. Olha só aí. E aí, Júlio César começa o quê? A surgir como um grande ditador. Então, olha só aí. César, na verdade, diante desses conflitos aí entre esses dois generais, ele surge aí como um ditador vitalício. Impressionante isso aí, como ele vai adquirir poder nesse período aí. Mas Pompeu se une aos senadores conservadores contra César, e César acaba sendo assassinado pelos senadores. Aí vem aquela célebre frase de César quando estava sendo assassinado, com punhaladas: até tu, Brutus. Aí nós vamos ver aí o segundo triunvirato. Então, Júlio César foi assassinado e o seu sobrinho aí, filho adotivo também de Júlio César, ele se levanta aí como uma força e cria aí o segundo triunvirato, formado por quem agora? Por Augusto, Marco Antônio e Lépido. Então nós temos aí de novo três generais formando aí o segundo triunvirato. E olha só o resultado disso. Otávio e Marco Antônio começam a brigar pelo poder. Lépido e Marco Antônio, eles devolvem terras a Pompeu, que é morto por Otávio e que afasta Lépido do poder. Marco Antônio entrega possessões romanas no Oriente a Cleópatra, mas ele é cercado pelos exércitos de Otávio Augusto e eles dois, tanto Marco Antônio quanto Cleópatra, cometem suicídio. E o poder agora está somente nas mãos de Otávio Augusto, que vai criar o Império. Então, Otávio, o Augusto, esse é o título que ele recebe, e príncipe vitalício. Então, Otávio Augusto aí vai ser o quê? O primeiro imperador de Roma. E vai agora iniciar uma nova era na vida das pessoas que vão viver aí na época da Roma Antiga. Nós vamos ficar por aqui. Essa é a primeira parte da aula sobre a Roma Antiga. Fizemos aí uma breve revisão inicial e continuamos a matéria aí até o Império. Espero que tenha sido de grande proveito para vocês aí. Estudem em casa. Espero que vocês estejam com Deus. Até a volta e um forte abraço.